Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 4. A Humanidade Regenerada. Roteiro 6. Amor e Evolução. Neste roteiro, nós vamos entender por que o amor ele é fundamental para o processo evolutivo do homem, para o avanço da humanidade. Ensina Jesus. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Bíblia de Jerusalém. A palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus deixou claro que a lei de amor é fundamental no ensino que ele veio apresentar. Por isso que ele fala: serão reconhecidos como os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Portanto, o amor é a base do ensinamento do Cristo e a base na qual o homem avançará moralmente. Tópico 1. O amor e o processo evolutivo humano. Os espíritos que ainda se encontram nas fases primárias da evolução desconhecem as mais singelas manifestações do amor, uma vez que se acham presos às necessidades básicas, às paixões, determinadas pelo instinto de sobrevivência da espécie. O desenvolvimento do amor, considerado em sua dimensão elevada, é conquista que se amplia durante o processo evolutivo humano. No processo evolutivo seguinte, após a fase primária, acontecem as primeiras manifestações do sentimento. Mas mesmo neste momento da evolução, a criatura humana ainda se encontra muito distante do amor puro, sublimado. E a partir desse marco, e por muito tempo, permanecerá centrada em si mesma, amando-se mais a si e pouco ou nada se interessando pelo próximo. O desenvolvimento do sentimento ocupa, dessa forma, extenso período da caminhada ascensional humana. Antes do espírito sublimá-lo, libertando-se definitivamente das amarras do egoísmo e do orgulho. Aprende então a sair de si mesmo e inicia o seu aprendizado junto ao próximo, servindo. Auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Enxergarás, nos que te rodeiam, irmãos autênticos, diante da providência divina. Ajudarás os menos bons para que se tornem bons e auxiliarás os bons, a fim de que se façam melhores. Analisando o processo evolutivo do espírito, fica bem claro para nós que a marca de evolução é de estar pautada no desenvolvimento do amor. O espírito, no início, ainda muito ligado à matéria, ele vive apenas para suprir as suas necessidades, não se interessa pelo outro e pensa apenas em si e em resolver aquilo que ele necessita, atender às suas necessidades materiais exclusivamente. Mas conforme o espírito vai evoluindo, ele começa a despertar um amor por si. Esse amor ainda é aquele amor egoístico, aquele amor voltado para atender aos seus desejos e pouco se importando com o sentimento alheio. Mas esse germe do amor, ele já vai se manifestando no espírito. E ele vai, então, compreendendo que precisa reconhecer e valorizar a si. Mais à frente, o espírito começa a despertar e a nutrir a atenção pelo outro, a ter empatia pelo outro,
e o amor pelo outro também vai surgindo. Então, nesse processo evolutivo, o homem sai do nada no sentimento, em termos de amor, para trazer o amor por si e depois entender o amor pelo próximo. E a partir do momento em que ele vai desenvolvendo esse amor pelo próprio, ele começa a renunciar a si mesmo em prol do outro. E aí ele atinge o ápice desse amor. E também reconhece o amor a Deus, porque ele vê em cada criatura, em cada um que ele se doa, que ele está fazendo isso por Deus. Então ele fecha o ciclo ensinado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Nessas condições, o homem classificado de espírito superior possui conhecimento intelectual associado à vivência da lei de amor, como consta na escala espírita, no que diz respeito à segunda e primeira ordem dos espíritos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeiro, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber, as qualidades morais. 2. Compreendem Deus o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. 3. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Quando o homem, então, consegue chegar a esse patamar de vivenciar o amor, ainda que de forma não plena, o homem, então, atinge o patamar dos bons espíritos, dos espíritos bons. E esses espíritos têm como característica, a primeira delas, a predominância do espírito sobre a matéria. Esse espírito ele já não tem o apego à matéria, justamente porque ele já desenvolveu o amor, ainda que ele não tenha chegado ainda no ápice do amor sublime, mas ele já desenvolveu nele esse sentimento do amor. Então, ele não dá importância à matéria, e o espírito vai predominar sobre a matéria. Além disso, esses espíritos conseguem compreender Deus e conseguem compreender e viver a felicidade dos espíritos bons, aquela felicidade que ainda não conseguimos entender dada a nossa imperfeição. E, por fim, esses espíritos bons, na condição de erraticidade, ou seja, no plano espiritual, eles sugerem bons pensamentos. Eles são aqueles espíritos que orientam, que estão sempre acompanhando aqueles a quem eles detêm afeição e orientando-os, não guiando-os, mas inspirando-os para o caminho do bem, para que eles possam também sentir aquilo que esses espíritos bons sentem. E também, eles sempre procuram desviar o homem do mau caminho. Desviar, mais uma vez, sem coação, sem pressão, e sim respeitando o livre-arbítrio, mas intuindo, inspirando os bons pensamentos e as boas ações. Primeira ordem, espíritos puros. E nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. 2. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus,
cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade, é para eles ocupação agradabilíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Percebe-se então que os espíritos superiores, aqueles espíritos que estão na primeira ordem, são espíritos que já não têm nenhuma ligação com a matéria. Eles já se libertaram totalmente da matéria. E esses espíritos estão mergulhados na felicidade de Deus. Só que isso não significa uma ociosidade, muito pelo contrário. Esses espíritos lideram, orientam todos os espíritos que estão abaixo deles. E eles estão completamente mergulhados em Deus. E por isso eles cumprem totalmente os desígnios de Deus. São esses espíritos superiores que executam, que fazem aquilo que Deus deseja, porque eles compreendem perfeitamente a Deus. E esses espíritos, então, eles funcionam como grandes distribuidores da vontade divina. Esses espíritos são chamados muitas vezes de anjos da guarda, anjos guardiões. E por isso são espíritos que estão zelando, não por um ou dois, mas sim por uma coletividade, por um grande número de espíritos encarnados e desencarnados. E a eles, então, cabe nos mostrar o verdadeiro amor, porque eles atingiram esse amor pleno. Então, eles sentem amor por todas as criaturas, assim como Deus ama todas as criaturas. Compreende-se, então, que antes do espírito atingir as faixas superiores da evolução, ele desenvolve o aprendizado necessário ao longo das reencarnações e das vivências no plano espiritual. Não somente a espécie humana está submetida ao amor, mas todos os seres e coisas criadas por Deus. O amor é a própria lei da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano glorioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, sínteses da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Com a melhoria gradual, o espírito encontra inúmeras oportunidades de expressar o amor, que passa a lhe dirigir a existência. Compreendendo os espíritos superiores, nós conseguimos entender como o amor vai se manifestando dentro do processo evolutivo do espírito. Nas sucessivas reencarnações, nos processos de aprendizado, de erro, de falha e de acerto, o espírito vai evoluindo e vai aprendendo cada vez mais a amar e tornando esse amor um sentimento pleno em sua vida espiritual. Quando ele atinge, então, esse ápice, o amor para ele é algo extremamente natural, como é natural para Deus. Tópico 2. Espíritos superiores. Equilíbrio entre o saber e a moralidade. A natureza não dá saltos em termos evolutivos. Da mesma forma, o espírito só passa de uma categoria para outra mais elevada se já adquiriu toda a soma de aprendizado naquele estágio evolutivo onde estagiava. Desse modo, a mais singela conquista interior corresponde para a nossa alma a horizontes novos, tanto mais amplos e mais belos, quanto mais bela e mais ampla se faça a nossa visão espiritual. Desde o momento da sua criação, o espírito está destinado à perfeição. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Trata-se de uma lei universal.
que se aplica à evolução biológica propriamente dita e ao aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. As diferentes expressões do amor acompanham, assim, todas as aquisições intelectuais e morais do ser em sua longa trajetória evolutiva, da sensação e do instinto animal até os puríssimos sentimentos angelicais, pois em suas manifestações o amor se revela como um impulso do ser que o leva para outro ser, com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Percebemos que a lei do progresso ela marca a relação do homem em sua evolução espiritual. Desde sua forma mais grosseira até chegar ao ápice da sua evolução como espírito puro, o homem ele passa por situações que vão burilando o espírito. E esse burilamento ele tem como principal instrumento o amor. Desde a criação, o homem está fadado à perfeição. Só que esse processo de atingir a perfeição não é algo instantâneo. É o processo de milhares de anos, de séculos, em que o homem vai evoluindo paulatinamente até atingir a condição de espírito puro. E a chave nesse processo evolutivo é exatamente o amor. O amor que originariamente surge até como uma condição mais egoística, mais de atender às suas vontades, às suas necessidades, até ele se preocupar com a necessidade daqueles que lhe são mais próximos, e então ele avançar e procurar atender, ter empatia com aqueles outros que, mesmo que ele não conheça, estão em necessidade, até ele chegar ao ponto de amar a todos indistintamente. Nesse processo evolutivo, o espírito ele vai saindo da sua condição de espírito imperfeito até a condição de espírito puro. E é o amor que é a grande chave desse processo evolutivo. O amor que Deus espalha por toda a criação é esse amor que vai impulsionar o homem na sua evolução como uma espiral ascensional, em que o homem vai cada vez mais dilatando a sua capacidade de amar, originariamente ainda concentrada, egoísta, individualista, mas até que ele vai se dilatando nesse processo de evolução como uma espiral que vai se alargando quanto mais ele desenvolve, quanto mais ele cresce, quanto mais ele evolui espiritualmente, mais se dilata o amor. Esse, então, é o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. E eu peço que você curta, comente, compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus. Muita paz e muita luz.